Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Cangaceiro sem clemência, sou fruto da violência, a violência deste chão. Junte o ódio e a vingança, o bem e a maldição, a coragem, a bravura e a pobreza do sertão. Junte tudo a injustiça, daí nasceu Lampião. Na semana passada, aqui nas nossas conversas, minha história no cangaço, eu falei do primeiro encontro com a Dadá. E ela sugeriu ir ao Museu Nina Rodrigues. Esse museu hoje tem outro nome, né? É o Museu Arqueológico Estácio de Lima, certo? Mas Nina Rodrigues, porque até hoje o baiano fala Museu do Nina, por causa do Nina Rodrigues. Quando estivemos lá, era Museu Nina Rodrigues. Nina Rodrigues foi um logrosiano também, e depois apareceu, lógico, o Estácio de Lima começou a ser o chefão lá, e depois que faleceu, o museu passou a ser o seu nome, certo? Passou de Nina Rodrigues para Estácio de Lima. Mas, no momento, nós fomos lá na Avenida Centenário, onde estava o museu, grande, cheio de histórias. Eu confesso a você que eu não sou um cara muito ligado com esse negócio de museu, não. Mas como quem vive de passado é museu, eu tive que ir no museu para conhecer passado, presente e futuro, e agora conto histórias da minha primeira viagem, minha primeira ida, nossa primeira ida ao Museu Nina Rodrigues. O Estácio de Lima hoje. Não foi muito agradável. Nós chegamos lá, eu não me lembro se estava eu, a Cristina, tinha mais umas 2 ou 3 pessoas que estavam presentes nessa nossa visita, não me lembro agora, mas sei bem que nós estávamos, certo? E chegamos lá, o Estácio de Lima já sabia da nossa chegada. E fomos conversar com o Estácio. A minha primeira e grande, a nossa primeira e grande decepção foram aquelas cabeças guardadas ali como relíquias de uma história desagradável. Porque eu acho que não tem nada a ver. E quando eu vi aquelas cabeças dos cangaceiros penduradas ali, eu falei, mas que horror! A Cristina partiu para cima do Estácio de Lima e falou, mas professor, isso é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Por que essa exposição macabra? Eu fui na mesma linha. Falei, não posso, como jornalista, concordar com uma situação como essa. Ele tentou explicar que aquela exposição é porque se não houvesse, até hoje eles estariam dizendo que o Lampião não tinha morrido, que o cangaço não tinha acabado. Não adiantou, porque o ideário popular é diferente, é porque até hoje eles dizem que o Lampião não morreu ali, certo? Lógico, é uma estupidez. Morreu, sim. Mas eles dizem que não, que morreu em Minas Gerais muitos anos depois. Porque eles criam. Os mitos não morrem, certo? Desaparecem. Então, mas foi uma conversa dura. Mas ela ficou mais dura no momento em que nós descobrimos que ali estavam 2 cangaceiros, ex-cangaceiros de Lampião, que eram os guardas das cabeças. Você quer coisa mais dolorosa do que colocar o Saracura e o Labareda, 2 grandes figuras do cangaço, cuidando daquelas cabeças? Quer dizer, eu estou utilizando a expressão mais grosseira, porque é evidente que eles não ficavam ao lado cuidando das cabeças. Mas no momento em que eles trabalhavam naquele museu, a figura
a impressão figurativa que ficava era de que eles eram os guardiões das cabeças dos seus ex-companheiros. Isso era uma coisa que ficava mais dolorosa para qualquer pessoa, certo? E, lógico, nós aproveitamos a oportunidade para conversar com Saracura, conversar com Labareda e perguntar para ele como é que ele se sentiu ali. Trabalho é trabalho, né, doutor? Ok. Isso aqui não quer dizer nada, porque eles tentavam justificar o injustificável, porque doía também na cabeça deles aquela situação desagradável, entendeu? Doía, lógico que doía, entende? E para qualquer pessoa que pesquisa o cangaço até hoje, ninguém pode achar que aquilo era uma situação agradável, certo? E essa história de dizer que o povo não ia saber que o Lampião tinha morrido, achava que não ia ter uma conversa. Na verdade, eles queriam era atestar aquelas teses do criminoso nato, que nasceu com Lombroso. Nina apanhou e passou por Estácio também, começou a acreditar, certo? É uma tese absurda que hoje ninguém mais concorda com ela, não existe. Você acha que uma criancinha nasce já com um instinto perverso? De jeito algum. Nós é que pervertimos a criança. A educação é que leva as crianças a essa tal. O meio ambiente, certo? As companhias, sim, isso sim. Não nascer. Mas ali no museu, um grande museu, que depois foi fechado há 4 anos, está lá, os acervos saíram todos de lá, e mesmo aquela identidade com o cangaço passou a existir de forma mais leve, mesmo depois que o cangaço começou a ressurgir. Lógico, naqueles primeiros momentos houve muita ida para o museu, aquele cenário que existia lá foi visto por brasileiros e por estrangeiros, certo? E ninguém aceitava aquele quadro. O Estácio Lima, o professor Estácio, era uma pessoa agradável, certo? A opinião dele sobre o cangaço divergia muito de todos, certo? Porque ele os tinha como bandidos, como arruaceiros, como os fora da lei que precisavam ser banidos. O cangaço acabou porque o cangaço, segundo ele, não comportava mais no quadro brasileiro. Em nenhum momento se falava na questão social, das desigualdades, das injustiças. Até a Cristina, no determinado momento, perguntou para ele: o que é que o senhor acha do coronel? É um ingrediente do sertão. Como ingrediente? Péssimo ingrediente do sertão na época? Sim. Porque ele atuava exatamente, eles atuavam na perseguição, atuavam para poder garantir toda a sua fortuna, todo o seu patrimônio e mais do que pudesse. O coronel, quando chegava no sertão, minhas terras vão até onde a minha vista alcança. Olha que loucura. Porque eles roubavam terras. Eles agregavam terras aos seus patrimônios, terras pequenas. Dava migalhas, às vezes, e agregava. E o sonho do coronel era ter sempre mais terras. E o coronel foi uma figura nefasta no contexto do cangaço. E os coronéis as volantes se cercavam dos elogios, do apoio dado por esse segmento da população, certo? Então, em cima disso é que girava todo um tabuleiro de injustiças. O Museu Nina Rodrigues, ou Museu Estácio de Lima, Museu Arqueológico Estácio de Lima, foi uma coisa que incomodava, mas necessária. O museu precisa existir para contar as histórias,
certo? Eu, particularmente, já disse, eu não gosto muito de negócio de museu, porque você vai ver coisas desagradáveis. Bom, lógico, quando você fala em museu, aí existem museus e museus. Eu conheci, visitei aqui na Europa, o Museu do Louvre, certo? Lógico, porque é uma outra obrigação. O cara chegar na França e não fizer um passeio, uma visita ao Museu do Louvre, ele está indo a Roma sem ver o Papa, certo? Então, é uma obrigação. Na minha cabeça, que essas histórias de museu me passavam sempre, eu sempre vi essas coisas, e isso ficou na minha cabeça. Mas não tem muito fundamento, não tem muita razão dessa minha raiva, não é raiva bem, mas deixa para lá. De qualquer forma, a nossa visita foi muito boa, porque as nossas colocações foram colocadas, ok? Em função de todas essas conversas, quando nós voltamos a ter um novo papo com a Dadá, nós colocamos essa questão para a Dadá e para o Silvio. E daí surgiu também um movimento no sentido de enterrar aquelas cabeças, o que aconteceu por força desta mulher guerreira chamada Dadá, certo? Então, a história do Museu Estácio de Lima, ou Museu Nina Rodrigues, pode ser contada a partir daí. Mas tem um detalhe. Na conversa com o Saracura, eu perguntei, você tem o destino dos cangaceiros? Aí ele falou, olha, o que acontece é o seguinte, é que depois do desastre Angico, as pessoas, os cangaceiros, os ex-cangaceiros, procuraram fugir desse assunto, não falar mais desse assunto, porque doía sempre na cabeça deles as informações sobre o cangaceiro bandido, safado, matador, estuprador, tudo de ruim estava ali. Ninguém falava nas causas, falava nas consequências, mas não falava nas causas. Mas ele me deu uma linha. Ele disse, olha, eu sei que um filho do Zé Sereno trabalha numa faculdade em São Paulo. Ele queria falar universidade, mas falou uma faculdade. Mas, lógico, com o tempo a gente foi mexendo na cabeça e fomos chegando mais tarde ao que nós precisaríamos, certo? Hoje a minha conversa é sobre o Museu Nina Rodrigues, ou Museu Arqueológico Estácio de Lima, em Salvador, certo? Que faz parte, sim, dessa história do cangaço. Outras virão para frente. Na próxima semana, nós vamos ter mais um capítulo dessa minha vida no cangaço. Um grande abraço a todos e até a próxima. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Cangaceiro sem clemência, sou fruto da violência, a violência deste chão. Junte o ódio e a vingança, o bem e a maldição, a coragem, a bravura e a pobreza do sertão. Junte tudo a injustiça, daí nasceu Lampião.